Vamos então para a nossa próxima palestra, nossa próxima atração aqui do Empreende Brasil. Eu agora quero chamar aqui no palco um empresário que vem impactando milhares de empresas através de uma gestão de alta performance. Ele é fundador e CEO da Seja-AP, que é patrocinador, inclusive, do Empreende Brasil, criador do método Alta Performance nos negócios e uma das maiores referências em gestão empresarial no Brasil, já tendo impactado mais de 90 mil empresários no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Vamos aplaudir no palco do Empreende Brasil, Marcos Freitas. Ser um gestor não é tarefa fácil, a gente sabe. E a busca por formação, conhecimento e consultorias é uma necessidade. Na hora de escolher quem vai te ajudar a crescer, quem você escolhe? Os gestores de palco ou os gestores de verdade? Enquanto os gestores de palco estão postando fotinho na academia, nós estamos dentro da sua empresa, aplicando novas metodologias de vendas para encorpar os seus resultados. Enquanto os gestores de palco estão acelerando seus carros esportivos, nós estamos com você no dia a dia, ajudando a contratar os melhores profissionais para acelerar o seu negócio. Enquanto os gestores de palco estão no avião particular, nós estamos no chão da fábrica, ajudando a sua empresa a decolar de verdade com gestão de alta performance. E por que nós somos tão diferentes? Porque aqui somos gestores de verdade. Nosso foco é a implementação e execução das metodologias que geram resultados comprovados e testados. Execução, métodos e resultados. Evolução empresarial acontece na prática e não no palco. Se você quer resultado em alta performance, você precisa de implementação e acompanhamento. Aqui a gente faz. Quem só fala está lá no palco. Nós estamos aqui com você. Não seja apenas aparência, seja resultado. Seja AP. Nosso negócio é evoluir o seu. Quem aqui é empresário? Levanta a mão. Quem aqui é dono de empresa? Eu queria começar com uma grande salva de palmas para os heróis do Brasil. Os verdadeiros heróis que movimentam a economia do país. O Tarcísio, o governador de São Paulo, teve uma fala recente que ele disse o seguinte: antes de cuidar do empregado, tem que cuidar do empregador. Tem que melhorar a vida do empregador, baixar custo para o empregador, ajudar a logística para o empregador, baixar imposto para o empregador. Então a minha fala aqui é para os empresários, para donos e donas de empresa. Está tudo invertido na sociedade. Tem o Estado aparecendo aí como o grande salvador e nós produtores somos os grandes vilões da história. E aí, turma, eu faço uma pergunta para vocês. A sua empresa hoje, ela está aonde você quer que ela esteja? Ela está exatamente onde você gostaria que ela estivesse? Provavelmente ainda não. Talvez a sua empresa hoje seja muito melhor do que ela era há alguns anos, mas ela ainda esteja muito distante de ser o que ela pode se tornar. E aí aparecem os filósofos de internet. Tem uma filósofa de internet chamada Erika Hilton. Quem conhece essa filósofa? Que disse recentemente no vídeo que o empresário brasileiro é um bilionário explorador que nunca trabalhou e só vive explorando o outro. O que é que vocês acham disso? Isso reflete a nossa realidade, sim ou não, turma? A grande verdade é que a nossa classe é a classe que paga governo, paga fornecedor, paga funcionário e se sobrar, a gente ganha alguma coisa. Tá. Se sobrar, ganha alguma coisa. Então, a minha fala aqui é para o empresariado, é para vocês. E vocês estão num evento chamado Empreende Brasil. E se é Empreende Brasil, a gente veio falar de gestão, de negócio e empreendedorismo. Eu poderia ter preparado aqui uma palestra contando a história da minha vida, mas eu sempre penso assim no público. Esse público, ele não quer escutar a minha história. Esse público, ele quer vender mais. Sim ou não, turma? Quem quer vender mais, diz eu aí. Gente, espera aí. Quem quer vender mais? Eu. Vamos lá.
Tem que ser com tesão de quem quer vender mais. Quem quer vender mais, diz eu. Quem quer ter uma equipe melhor, diz eu. Quem quer ter mais lucro, diz eu. Quem quer que a direita ganhe esse ano, diz eu. Então é para vocês que eu vou falar. É com vocês que eu vou conversar. Vocês são da minha turma. Vocês são do meu time. Então eu vou trazer gestão para vocês. Vocês lembram do dia que vocês começaram a empresa? Do dia, como você era mais otimista, mais sonhador. Ah, eu vou montar uma empresa, porque se eu montar uma empresa eu vou ter tempo para mim. Se eu montar uma empresa eu vou ficar rico, eu vou montar minha loja, é só comprar produto e vender. Não, não é. Você concorda comigo que um pouco daquele tesão, daquele entusiasmo, daquela chama, ela apagou um pouco? Porque foi muita pancada, muita porrada. Então, quando a gente começou, parece que a gente tinha mais energia. Mas nós temos contas, nós temos boleto, e eu não sei os boletos de vocês, os meus são ansiosos, os meus boletos. Ansiosos. Os clientes para pagar, não. Mas os cobradores, meu amigo, é uma ansiedade para ser pagos. É o funcionário que todo dia se dedica muito, né, gente? Amigo da empresa. Eu estou falando do Japão. Então, volta lá no dia que você começou. Parece que tinha uma outra energia. E eu quero resgatar essa energia da mesma... Quem estava comigo ano passado aqui, levanta a mão. Quem estava no passado? Então, eu quero resgatar a mesma energia do ano passado com vocês. E eu resgato aqui, trazendo um grande cantor, que eu estou vendo aqui, que é uma turma bem jovem, pessoas muito jovens eu estou vendo aqui, pessoas bastante jovens aqui na frente, pessoas na casa o quê? Dos 20, 30 anos, que tem empresa, né? 20, 30 anos já de sofrimento, vocês vão lembrar desse rapaz. E quando eu cantar aqui, eu quero resgatar essa luz com vocês. Mas para isso vocês têm que me ajudar. Façam assim, ó. Faz assim do país. Você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol. Só vocês, vai! Palmas para vocês, gente. Você é luz. Existe um mercado que quer apagar a nossa luz protagonista do empreendedor brasileiro. Nós não temos nenhuma garantia. Não temos ninguém nos apoiando e mesmo assim a gente tem uma luz que não pode ser apagada. Só que a nossa classe é uma classe desunida. Vocês querem um exemplo para ver como a nossa classe é desunida? Vai ser aprovado nos próximos dias uma das maiores atrocidades dos últimos tempos, que é a escala 5x2. E o empresariado brasileiro está o quê? Calado, aceitando, porque a nossa classe é desunida. Vocês querem outro exemplo? A reação de vocês vai me dizer, tá? Vocês gostaram do ministro da Economia, Fernando Haddad? Sim ou não? Sim ou não? Mas a gente tem que aprender com ele. O cara aumentou 34 impostos. E a gente fez o quê? Pagou. E muitas vezes nós temos medo de aumentar o nosso preço. E a gente acaba sendo esmagado. Porque o aluguel está subindo, a mão de obra está subindo, o fornecedor está subindo, o combustível está subindo, o imposto está subindo. E você tem medo de repassar o seu preço. Você está sendo esmagado. E então a gente tem que aprender com ele. Tem hora que tem que aumentar. No caso deles era para aumentar uma má gestão. Porque o nosso país bateu recorde de arrecadação, mas consegue ter prejuízo. É como se a tua empresa começasse a faturar 30%, 40% a mais e você só piorasse o teu prejuízo. Isso é uma má gestão. Mas eu queria resgatar essa luz de vocês. Essa energia. E eu tenho uma meta com vocês. Eu quero terminar essa palestra aqui, não sendo a melhor palestra, a mais importante, essa não é a meta. A meta aqui é sair dando mais esperança para vocês, mas não aquela positividade vazia. Eu quero fundamentar para vocês como é possível ter uma empresa melhor diante desse mercado. E aí eu preciso que vocês me ajudem. E eu vou lançar uma meta para vocês. E a meta é a seguinte. Todos nós temos um combinado agora. Primeiro semestre já foi, falta o segundo. E o teu nível de energia que tu vai ter aqui é o nível que os teus funcionários vão ter nesse segundo semestre.
Porque a nossa equipe, ela reflete a gente. Se você está triste, tem energia baixa, teu time sente isso. Se você tem energia alta, teu time vai sentir isso também. Então eu vou lançar uma meta para vocês. E a primeira meta é a seguinte: esse segundo semestre vai ser o melhor segundo semestre da história das nossas empresas. Quem acredita, diz eu. Quem acredita, diz eu. Se eu, como dono, não acredito, está morto. É como começar uma corrida de 21 quilômetros e dizer assim: perdi, não tem como, não ganho. Nós somos o pai da criança, a mãe da criança. Então essa é a primeira meta. A CJP, ela é a patrocinadora master desse evento, que a gente faz questão de bancar, de estar aqui. Porque eu sou cearense, não deu para notar sotaque, eu sei que vocês não notam, é muito parecido aqui. Residente em São Paulo há 4 anos. Mas eu sou apaixonado por Santa Catarina. Santa Catarina, para mim, é o melhor estado do Brasil. E não é um sentimento, isso é um fato. Melhor estado disparado. Dados, educação, segurança. Menor índice de Bolsa Família. Mas o melhor de tudo é que nunca foi governado pelo PT. Continuem assim, gente, resistam. Resistam, que vocês são a Suíça nesse país. Muito orgulho de fazer parte do país. Então essa é a primeira meta, acreditar, mas eu preciso embasar vocês. A segunda meta é a seguinte: fica de pé todo mundo, por gentileza, fica de pé. Eu vou colocar uma música, enquanto toca essa música, você tem que cumprimentar 20 pessoas aqui. E reclamaram aqui, vão ser 30 agora. Só porque reclamaram, 30. E na hora que você cumprimentar essas 30 pessoas, você vai dizer: eu te desejo o melhor segundo semestre da história da sua empresa. Fica de pé, valendo. Vai, bora turma. Bora, empreende. Convocando todos os empresários para essa palestra. Convocando todos os empresários. By the way, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. E aí, turma? Quem bateu a meta aí diz eu. Palmas para vocês, agora vamos trabalhar. Palmas para vocês, turma. Vamos lá, gente. Papel e caneta aí, vamos lá. Quem é esse cara que entrou aí, que eu não sei nem quem é? Gente, meu nome é Marcos Freitas, tenho 45 anos, sou cristão, de direita, casado há 25 anos. Recentemente eu participei de um podcast bem grande e perguntaram assim: Marcos, qual foi o maior investimento que tu fez na tua vida? Meu maior investimento na minha vida, vocês gostam de dinheiro, de investimento? O maior investimento na minha vida foi no meu casamento. E quem está com o marido, com a esposa, já dá aquele beijo apaixonado e dizer: meu melhor investimento na vida foi você. Dá com o beijão aí. Peguei minha mulher na planta. Tinha 16 anos. Estava na planta. 16 anos, 25 anos de casado, 3 filhos juntos, filhos únicos. Porque é uma filha de 23, uma filha de 15 e um filho de 3. Tudo com a mesma mulher, para vocês verem como cearense acaba macho mesmo. Faz filho novo, médio e velho. E não tem nada melhor do que a família. Esse é meu grande patrimônio. É o que me motiva. É o que me faz ter força todo dia. São essas pessoas. Eu comecei no Ceará descarregando o caminhão. Era estoquista. E dentro da empresa que eu trabalhava, eu mapeei 2 grupos. Tenta imaginar na tua empresa. Tinha um grupo que vivia falando mal da empresa. Tu acha que na tua tem gente? Gente fala mal da tua empresa, sim ou não? Não tem na tua frente, mas nas costas é certeza. E eu olhava para aquele grupo que falava mal da empresa e dizia: cara, eu não entendo como é que as pessoas estão aqui, recebem o dinheiro dessa empresa e falam mal da empresa. E aí eu ficava olhando para aquelas pessoas, vendo o tipo de vida delas. Eu olhava e dizia: eu não quero nem ser amigo. Do outro lado, eu olhava uma pessoa estressada, suada, que entrava às 7 da manhã, saía às 10 da noite, que era o dono.
E eu escolhi que time eu vou ser. Eu vou ser do time que me paga, que é o dono da empresa. Peguei na mão da empresa e de lá para cá eu falei, eu vou ser o melhor amigo do dono da empresa. Fui vendedor de porta em porta, casei com 21, a Natália tinha 16, sem dinheiro, apertado. Fui gerente da Oi aos 22, de 4 operações. Aos 23 eu entrei numa empresa no Ceará chamada Ibaid, que faturava R$500 mil por mês. E eu passei 13 anos nessa empresa, o número é feio, mas foram 13 anos nessa empresa. E nesses 13 anos de empresa, quando eu saí, a gente saiu de 500 mil para 500 milhões de reais. Eu entrei como gerente comercial de uma equipe de 4 pessoas, eu saí como diretor de planejamento estratégico e comercial com uma equipe de 700 pessoas em 5 estados. Comprando operações do Brasil, estando na China e Estados Unidos. Eu escolhi na minha carreira ser um intraempreendedor. Eu empreendi naquela empresa. Aquela empresa era minha. E desde ali eu falei, cara, a gente tem que ajudar o funcionário a entender que o empresário não é o inimigo dele. Não é o inimigo dele, não é o empresário. E me qualifiquei e cresci. Há 10 anos, a minha última remuneração, para alguns aqui é pouco, para outros é muito, meu último salário no contra-cheque foi R$60 mil há 10 anos. Era meu salário como diretor de planejamento e comercial. Só que eu fui estudar o mercado e eu vi, cara, por que a gente cresceu tanto e os concorrentes sumiram? Por que com os mesmos presidentes, a mesma moeda, a mesma CLT, a gente cresceu e os caras não? Eu falei, opa, tem um mercado. O empresário brasileiro é muito corajoso, mas ele é pouco preparado. E a faculdade convencional não prepara. Eu que aprendi na prática vou preparar. Eu já tinha 5 restaurantes com a minha esposa, e daí montei a CJP, que são 10 anos de história, mais de 20 mil empresas ajudadas. Atualmente temos 300 projetos no Brasil, Estados Unidos e Europa, ajudando as empresas a crescerem e se profissionalizarem. Porque toda empresa do planeta, ela tem 4 problemas. Ou ela tem problema com gente, societário, problema de contratação, problema de mão de obra que vocês estão vivendo, estão sentindo muito aqui. Mercado quente e aquecido, mas faltando mão de obra. Problema 1. Problema 2. O pior problema que a empresa pode ter é o problema 2. Venda baixa. O cara está com a venda baixa. O cara que está com a venda baixa é como o ar que não está entrando para dentro do pulmão. Eu tenho uma operação perfeita, estoque perfeito, mas não está entrando vendas, vou morrer. Terceiro problema de uma empresa, financeiro. Só que nenhum problema financeiro nasce no financeiro. O problema do financeiro nasce na compra errada, na estrutura que eu fui muito otimista e avancei demais, na minha venda baixa, no excesso de descontos, no meu posicionamento errado de preço. Então, nenhum problema financeiro nasce no financeiro. Se você tem um problema financeiro na sua empresa, possivelmente é um problema de venda, de equipe, de gestão. E o quarto problema das empresas é um problema de gestão. Então, é esse o trabalho que nós fazemos há 10 anos. Não sou o cara mais famoso, não sou o cara mais marqueteiro, porque todo dia eu estou dentro das empresas dos meus clientes. Meu jogo é retaguarda. Meu jogo não é estar passeando, não é estar me mostrando, é muito mais estar mostrando esses heróis que a gente acredita. E aí, turma, aqui tem alguns livros da gente, mas eu não quero falar sobre o Marcos, não. Eu quero falar sobre o mercado. Estamos aqui na metade de 2026. Metade do ano piscou. Então, agora não é mais sobre se preparar para o ano. É sobre como recuperar o ano e fazer um grande segundo semestre. E aí me responda com honestidade. No início desse ano, vocês tinham metas claras para a empresa? Meta clara. Mas meta clara, turma, não é só meta de venda, que a gente erra. Ah, eu coloquei uma meta na minha empresa, real, vou faturar 100 milhões, tá? Esse é um indicador. Mas quanto eu vou gerar de caixa? Porque o grande goal de uma empresa é geração de caixa. Se eu não gero caixa, eu estou trabalhando errado. Se eu não gero caixa, tem algo falhando aqui dentro da minha empresa. Então, como é que estão essas metas? Estão sendo cumpridas? Você sabe exatamente hoje se a tua empresa vai terminar esse ano bem ou não? Então, 2026 é um ano que a gente não pode ignorar. 2026 é um ano muito desafiador. Nós tivemos carnaval. Esse ano bate recorde de feriados, feriadões. Então, menos dias produtivos. Quem é do turismo está de sorriso, dá sorriso. Mas quem não é, está sofrendo. Nós temos mão de obra escassa, Copa do Mundo. Só que Copa do Mundo temos 2 boas notícias. Vocês querem as boas notícias? Uma, os jogos serão à noite. Segundo, o time é ruim.
Então talvez sejam boas notícias. Eu falo isso, mas na hora do jogo vou morrer de torcer, vou gritar Neymar e tudo. Na hora do jogo você torce, não tem como tirar seu senso de ser brasileiro. Aumento dos combustíveis, eleições, inadimplência e carga tributária. Nós temos todos os motivos para justificar o não crescimento de uma empresa no Brasil. Repitam comigo assim no 3 e me digam, não dá. 1, 2, 3, digam, não dá. Não dá para crescer no Brasil, digam isso. Quando você diz isso, você está certo ou errado? Você está certo. Por quê? Porque você acredita. E no teu resultado vai ser todo amarrado a isso. Só que vamos lá. Imagina que eu peguei a principal avenida de Florianópolis e montei 5 farmácias com 5 funcionários, com os mesmos produtos, no mesmo quarteirão, com o mesmo prefeito, com o mesmo governador. Daqui a 1 ano, essas farmácias vão ter o mesmo resultado financeiro, sim ou não? Por quê, turma? O que muda? Muda o dono. Questão não é crise de mercado, é como eu reajo a ela. Tem muita gente reclamando com razão, mas aí a gente pega um exemplo daqui, de um cara que está num varejo sofrido, que tem de lucro 18,5 bi. É um ET? É um extraterrestre? É um ser humano, 2 pernas, 2 braços, uma cabeça, igual a você. Talvez uma grande diferença que um empresário como esse tem, que não deveria ser atacado no Brasil, deveria ser admirado, eu acho que merece um salvo de palmas, se orgulhem desse empresário que vocês têm aqui, posicionado, que não precisava falar o que pensa, não precisava defender bandeira, mas se expõe porque acredita no país. Então, o que diferencia ele? Ah, Marcos, mas a van é grande, tá? Mas um dia foi pequena. Então, o que muda uma empresa da grande para pequena é o teu processo de profissionalização constante. Que muitas vezes a gente vai morrendo porque achamos que o simples produto vai se vender sozinho. Inclusive, excelente água aqui, Santa Rita. Produto sozinho não se vende. É? Eu não tenho as informações, eu não vou falar aqui o que eu não tenho de informação. Você já sabe o quanto... Mas aí, eu trouxe o caso de um cara grande, eu quero trazer agora casos normais da gente. Assiste esse vídeo. Opa. Assiste Você esse já vídeo. sabe o quanto eu discordo do PT e do seu modelo de governo. Mas eu não posso negar que mesmo com essa tragédia que nós estamos vivendo de gestão política no Brasil, existem empresas que estão crescendo como essa. A gente tinha um faturamento aqui na casa aí de 600 mil, 700 mil. E hoje em dia a gente está no faturamento na média de 2 milhões. 2023 para 2024 a gente cresceu 13%. De 2024 para 2025 a gente cresceu 13%. Entramos no Elite em agosto de 2025 e de 2024 para 2025 nosso faturamento aumentou 33%. Em 2025 nosso caixa aumentou em 80%. A gente teve um crescimento, se eu não me engano, de 65% na empresa só no ano de 2025. Então, assim, muitos números incríveis. Mais de 3.000% ao ano. Em caixa, em torno de 600% e receita também. Faturamento, aquilo que a gente levou 6 anos para fazer, a gente em 6 meses dobramos o nosso faturamento. Nós temos visto agora nesses últimos meses um crescimento aí de 8% no nosso faturamento. Durante esse tempo de 6 meses aqui a gente teve um aumento de 30% nas nossas vendas e um aumento de caixa de 134%. Nesses 3 anos, sei lá, quintuplicar de tamanho. O ano passado nós crescemos mais de 200% da nossa empresa. Porque ele trabalha toda a pirâmide ali, né? Tanto diretoria, quanto tático, quanto todos os colaboradores. Então eu acho que isso é o grande diferencial. Por que essas empresas estão crescendo enquanto outras estão reclamando? O Brasil bate recorde de inadimplência, o Brasil bate recorde de empresas em recuperação judicial e esse grupo de empresas é acompanhado pela minha empresa. Nós sabemos o quanto está difícil contratar gente, o quanto está difícil sobreviver no mercado. Mas se você profissionalizar o teu negócio, tu vai sofrer menos. O Brasil é um país com mais de 220 milhões de consumidores. Tem muito mercado, mas talvez você não tenha estratégia comercial clara para chegar nesses clientes. Se você quer sobreviver a qualquer governo
e quer crescer o teu negócio, faz teu processo seletivo para o programa e transforma a sua empresa. Então vamos lá, turma. Enquanto tem gente reclamando, tem gente crescendo. Como eu falei no início, tem motivo para reclamar? A gente tem motivo para reclamar no Brasil, sim ou não? Tem motivo, mas reclamar não paga conta. O Brasil tem 23,5 milhões de CNPJs para 220 milhões de consumidores. Nós temos um tamanho continental. Vocês acham que a maioria das empresas no Brasil ela é amadora ou profissional? Elas são amadoras. Então, o caminho que eu preciso trabalhar a minha empresa é o caminho da profissionalização. Só que crescimento sem método gera caos. Caos gera exaustão. Exaustão gera estagnação. E esse ciclo ele não se quebra com esforço, ele se quebra com estratégia e estruturação. Muitos de nós donos somos apaixonados pelo produto. Só que o produto ele é um personagem no nosso negócio. Ter um negócio tem vários outros personagens. Você tem equipe, você tem governo, fornecedor, gestores, concorrentes e você precisa ter um trabalho que envolva todos. Então, eu trago para vocês 3 caminhos para esse segundo semestre. Primeiro, façam planejamento. O empresariado brasileiro, ele é muito do fazejamento. Nem existe essa palavra, tá? Estou criando agora. Mas ele é muito do fazejamento. Ele abre, vai lá e faz. Mas ele para pouco para pensar. Por isso que eventos como esse são legais, porque tiram a gente do fazejamento e fazem a gente refletir. E planejar, gente, é pensar o futuro. Segundo ponto de palavra de ordem, a gente precisa profissionalizar. Nós precisamos profissionalizar a empresa. E o terceiro ponto, nós precisamos de gestão. Esses são os 3 pilares que separam as empresas pequenas das empresas que vencem no mercado. E isso aqui não é um Tilenol que eu tomo e curo uma dor de cabeça. Isso aqui é um processo constante que nós precisamos ter dentro da nossa empresa. Não são conceitos, são decisões. Então, ou você vai ser o cara que vai se profissionalizar no teu mercado, ou alguém vai fazer isso na tua frente. E se mesmo assim, na tua cabeça ainda há uma rejeição de dizer, cara, mas não tem como, está muito difícil, eu quero te trazer aqui 2 reflexões. Primeira, vocês têm, não precisa me responder, só para e pensa. Algum concorrente no Brasil que vende mais do que você? Para e pensa. Então esse cara já pega uma fatia do bolo maior do que a minha. Então tem alguém comendo algo que você não está comendo. Segunda pergunta, turma. Ontem, quantas pessoas ou empresas, eu não sei se você vende para pessoa ou se você vende para empresa, mas quantas pessoas ou empresas ontem compraram um produto ou serviço similar ao seu, mas sequer cotaram com você? Agora quantifique esse mercado. E aí eu estou trazendo vocês agora para um contraponto. Ponto 1, reclamar da política, do combustível, do dólar, do governo. Ponto 2, enxergar para as oportunidades de mercado. É por isso que eu preciso planejar. Eu tive uma cliente no norte do país que ela tinha uma distribuidora. E nessa distribuidora, ela abriu um processo seletivo com a gente para contratar um gerente comercial. E ela chegou para mim e disse assim, Marcos, eu estou com uma dúvida. Eu entrevistei muitos gerentes, tem 2 que eu gostei muito. O que eu faço? Falei, depende. Qual o tamanho do teu mercado? Quantos clientes em potencial tu pode atender? É lá, eu posso atender Acre, Pará e Manaus. Quantas empresas tem? É lá, deve ter umas 5.000 empresas. Quantas pessoas tu tem no teu comercial? Ela disse, eu tenho 2. Como é que 2 pessoas vão cobrir 5.000? Não vão. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos contratar os 2. Pega essa sacada, gente. Vamos contratar os 2. Um vai ser um gerente comercial de prospecção, aquisição de novos clientes. O outro gerente comercial vai ser um gerente de relacionamento, vender mais para a base. Só tem 2 formas de vender mais. Ou você vende mais para novos clientes, e a tua empresa tem que ter um canal de aquisição agressivo para isso, ou você vende mais para o mesmo cliente. Quem fez isso? O supermercado. Eu sou da época do supermercado que eu ia comprar comida para levar para casa e comer. Só que o supermercado pensou, tá,
Mas se esse cara não tomar café da manhã aqui, não almoçar aqui, ele vai levar o dinheiro para outro canto. Ele começou a vender mais para o mesmo cliente. Eu sou da época do posto de gasolina que você ia só para abastecer. E hoje você pode ir para comer, cortar o cabelo. Porque está muito difícil disputar o cliente. E aí essa empresa do Norte fez isso. Estruturou os 2 canais, quadruplicou o faturamento dela em um ano. Então não foi mágica, não foi uma sacada. Foi física. Tempo e espaço. O quanto eu me dedico para agredir aquele mercado. Mas Marcos, estava em crise o mercado, ótimo. Quando o Brasil está em crise, e na boa, eu não lembro da época que não esteve em crise, não lembro. E quem pegou Sarney, quem pegou início de Fernando Henrique, quem pegou Dilma, Covid, eu não lembro de uma época que não existiu crise. Quando tem momentos que o mercado está em crise, o mercado recua. Quando o mercado recua, é hora da gente fazer o quê? Passar a quinta marcha e atacar. Porque na hora que o mercado fica bom, todo mundo ataca. Só que o Brasil, ele é cíclico. Ele tem ciclos de baixa, ciclos de alta. Está na hora da gente avançar, turma. Está na hora da gente agredir o mercado, no bom sentido. Só que não é avançar gastando o mundo de dinheiro. É avançar estrategicamente. É parar e começar a pensar não no cliente apenas que compra contigo, mas no cliente que não está comprando contigo, que é um mercado gigante. E a gente pode atuar nele. Então, o que é um planejamento? Vocês se planejaram para vir para o Empreende. Planejaram a roupa, planejaram o horário, planejaram o dia, planejaram a agenda. Planejar é pensar antes de agir. O que é planejar o segundo semestre empresarialmente? É pensar a minha empresa. O que eu quero para a minha empresa no segundo semestre? Marcos, eu quero enxugar. Vai ser um foco em cortes, ok? Marcos, eu quero avançar comercialmente. Eu quero vender mais, ok? Quanto? Porque eu preciso quantificar. Vamos crescer 30% esse semestre? Ok, vamos criar um plano para isso. Então o plano é pensar antes de agir. Que muitas vezes a gente está só agindo. Eu fiz um estudo, e eu vou trazer agora para vocês, porque eu quero que vocês se levem para esse momento e se enxerguem em que fase vocês estão. Toda empresa tem 5 fases. Pega assim, ó, faz 5 fases, faz assim comigo. Ó. Mostra para a pessoa do lado, 5 fases. Toda empresa passa pela fase 1, que é a fase de quê? Do nascimento. A empresa nasceu. Sem mim nada anda. Eu chamo de eu presa. Não é uma empresa. Sem mim nada anda. Eu sou a própria empresa. Fase 2, crescimento. A empresa começa a crescer. Marcos, está dando certo, mas está uma bagunça. Está indo, mas está meio desorganizado, mas está indo. Já está melhor do que na fase 1. Fase 3, estruturação. Quem tem filho adolescente aqui? O Carlos Luiz te perguntou. Eu tenho um filho adolescente. Filho adolescente pensa que é adulto, né? Ele tem tamanho de adulto com comportamentos infantis. Às vezes a tua empresa ela tem porte de grande, mas comportamentos infantis, controles infantis, cultura infantil, que dá para a gente atacar e ajustar nesse ponto. A empresa adolescente é que o cara diz assim, cara, não dá mais do meu jeito, mas eu ainda não sei o jeito novo. A empresa ela bate, turma, no teto do conhecimento do empresário. Se a tua empresa ela não tem um resultado melhor, é porque tu não sabe fazer, porque se tu soubesse já teria feito, tu é o principal interessado nisso. Fase 4 da empresa, a empresa é madura, ela tem maturidade, ela é uma empresa profissional. A máquina gira sozinha e eu posso escolher onde é que eu coloco a energia. Fase 5 da empresa é a fase do legado, é a fase do império. Eu estou fazendo a sucessão do meu negócio. Todas as empresas passam pela fase 1, sim ou não? Todas passam pela fase 1. Todas chegam à fase 5, sim ou não? Por quê? E aí essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Por quê? Porque no trajeto ele perde o gás, ele perde o tesão, ele perde a energia. E tem uma hora da empresa que a gente bate no teto. Antes de ontem, eu fui para uma reunião com um empresário que fatura 4 bilhões de reais ano. E a meta dele é faturar 10 bi nos próximos 5 anos. Ele chegou para mim e disse assim, Marcos, eu soube trazer a minha empresa com 150 unidades para 4 bi, mas eu não sei levar para 10. Quando ele diz isso,
Vocês acham que ele está sendo arrogante ou humilde? Arrogante ou humilde? Humilde. Essa humildade é inteligente ou é burra? É inteligente. Porque se ele diz, eu não sei levar para 10, ele está assumindo e abrindo espaço para aprender. E aí ele começa a investir. Então, independente da fase que você se encontra hoje, dos problemas que você tem hoje, você precisa mudar de fase. Marcos, você ensina a ter uma empresa de sucesso, você faz consultoria, você tem um time de 100 pessoas que atende Brasil e fora do Brasil. A tua empresa, Marcos Freitas, tem problema? Claro. Eu tenho uma empresa, gente. Então, ter empresa é ter problema. Tem gente que chega para mim e diz assim, Marcos, quando é que eu vou parar de ter problema na minha empresa? E aí eu digo, quando fechar. E dependendo, tu ainda vai passar uns 5 anos pagando o trabalhista e o fiscal. Então, turma, ter problema é normal. Olha para o lado e diz, ó, ter problema é normal. Ter problema é normal. Olha para o outro lado e diz, é normal. Diz assim, tamo junto. Tamo junto, também tenho. Mas sabe qual é o desafio? Quando você tem o mesmo problema para sempre, a gente tem que mudar de fase. A gente pensa que o ser humano só se acostuma com coisa boa, mas o ser humano também se acostuma com coisa ruim. Quer um exemplo? Tem gente na tua equipe que já era para tu ter demitido há muito tempo e tu está mantendo essa pessoa. Tu se acostuma. Tu se acostuma às vezes a ganhar pouco. Tu se acostuma muitas vezes a não cuidar da tua saúde. Tu se acostuma muitas vezes a não ter resultado financeiro. Se acostuma a ser desorganizado. Se acostuma a carregar um sócio que não quer mais nada contigo. Que o sócio parou no tempo. O sócio parou no tempo. A gente vai se acostumando. E isso é um problema, porque a empresa ela vai estagnando. Eu quero que você pare e pense agora no maior problema que você tem hoje na sua empresa. E eu quero que você não seja amigo dele. Eu quero que você pegue um taco de beisebol e taque na cabeça desse problema. A partir de agora, encare isso de frente. Eu não aceito mais que a minha empresa só dê isso de resultado financeiro. Eu não aceito mais pagar funcionário para que eu tenha que fazer o trabalho dele. Não aceito mais. Eu não aceito mais carregar um sócio. Eu não aceito mais ter uma empresa amadora, desorganizada, sem números. Se indignem com isso, porque senão você se acostuma. A gente vai se acostumando. Então, o erro mais caro que um empresário pode cometer é não profissionalizar a sua empresa. E aí aqui eu quero fazer um diagnóstico com vocês. Quando eu vou avaliar uma empresa, eu avalio ela em 6 pontos. Primeiro ponto, se ela vende. Porque se tu não está vendendo, tu tem que esquecer tudo o que tu está fazendo. E se concentrar na venda. Esquece tudo. Eu falei que a venda é como ar que entra para dentro do pulmão. Eu vou trazer um exemplo para ficar mais claro para vocês. Imagina que eu tenho o coração perfeito, o intestino perfeito, o cérebro perfeito, o pulmão perfeito, os músculos perfeitos. Só imagina que eu não tenho. Os músculos perfeitos, mas eu paro de respirar por 10 minutos. O que acontece? Eu morro. É a mesma coisa na tua empresa. Tem o estoque perfeito, a equipe perfeita, tem tudo legal, tudo bonito. 10 anos de mercado, não está vendendo, vai morrer, amigo. E empresa não infarta. Um ser humano infarta, empresa não infarta. Empresa não morre da noite para o dia. Empresa morre a conta-gotas. Ela vai morrendo. Vai faltando a venda, pego um empréstimo no desespero, vou fazendo dívida ali de alavancagem na minha empresa, a venda não acompanha, eu estou morrendo a conta-gotas, chega no momento que a empresa morre. Então o primeiro ponto é venda. Segundo ponto, receitas. Receita é diferente de venda. Para muitos aqui é óbvio. Mas imagina que eu vendi esses óculos para o... Teu nome? Eduardo? Vendi esses óculos para o Eduardo. Vendi por R$1.000. Valor de venda, R$1.000. Só que o Eduardo me pagou em 10 cheques. Se o Eduardo me pagou em 10 cheques com o primeiro para junho, valor de venda, 1.000. Quanto que eu recebi esse mês? 0. Antecipei com a agiota, com o banco, com um amigo, os 10 cheques dele. Valor de venda, 1.000. Valor de recebíveis, 800. Qual é o ponto que eu quero trazer para vocês? Receita é mais importante que venda. A venda ela vem primeiro que a receita, mas o recebível ele é mais importante. Só que a gente está vivendo hoje um recorde histórico do país de inadimplência, pessoa física e jurídica. Então olha como eu tenho que ter um bom plano, bom planejamento, para que eu não cresça errado.
Eu tenho que olhar para os custos da empresa, para o caixa, para a felicidade dos meus funcionários, para a felicidade dos meus clientes. Faz esse exercício e coloca de 0 a 10, como é que está a tua empresa nesse ponto. 0 a 10. Soma e divide por 6. Como é que tu está de venda, receita, controle de custos, como é que está a tua geração de caixa, como é que está a felicidade do teu time, como é que está a felicidade do teu cliente. Divide por 6. Você tem uma nota. O que a tua nota está revelando, turma? O que ela revela aí? O que ela está trazendo para vocês? Isso aqui é um diagnóstico. Você tem que atacar em algum ponto aí que está desequilibrado dentro da tua empresa. O pessoal diz assim, mas Marcos, eu queria mais inspiração. Cara, inspiração de empresário é boleto pago, é lucro, é uma equipe feliz. Essa é a nossa inspiração. Essa é a minha inspiração. Eu não preciso estar com o coração quentinho. Meu coração quentinho é minha equipe produzindo. Meu cliente feliz, minha empresa gerando caixa, eu podendo ter vida para cuidar da minha saúde, para poder viajar, eu poder construir patrimônio. Então nós empresários, a gente precisa voltar a ser a cabeça da empresa, porque a gente está sendo muito o corpo da empresa. A gente precisa pensar mais a empresa. Só que o dia a dia acaba com a gente. O dia a dia ele vai matando. E aí, turma, a gente tem que escolher as melhores decisões. No ano passado eu estive nesse palco. E nesse palco eu convidei algumas empresas para conhecer a minha sede em São Paulo, para participar do meu APN, do Alta Performance dos Negócios, e 40 empresas daqui foram para São Paulo participar comigo. E eu trouxe aqui uma história, porque uma coisa é o Marcos falar, outra coisa é o meu time falar. Eu queria que vocês vissem um sulista falando a sua história, e que vocês se inspirem nessa história. Na história dessa empresa, o que ela fez e o que vocês podem fazer. Assistam essa história. Então, sou o Jonas Valgói, sócio proprietário da Valgói Equipamentos. A gente tem empresa faz 20 anos já, e a empresa de lá para cá vem continuamente em crescimento, né? Como eu disse, só tinha eu e minha irmã, então minha irmã ficava no escritório e eu fazia a parte de venda e ajudava na montagem. Como eu e a Edna, a gente era noivo, ela morava em Maravilha e eu morava aqui em Xaxim. Nos finais de semana ela vinha para namorar e a gente acabava indo trabalhar, ela me ajudava a montar a parte de cortina e os equipamentos nas granjas do produtor. Então eu aproveitava o sábado e domingo que ela vinha para cá, a gente acabava indo juntos os dois trabalhar. Com aquela vontade no coração de querer fazer a empresa, de saber que era minha. Então, como eu disse no início, foi bem desafiador, por ser uma cidade que a gente não conhecia, região nova. Eu nem sabia onde era Xaxim quando eu vim para cá. Então, quando apareceu a oportunidade de vir e fazer parte da região aqui, eu lembro que eu peguei a moto, saí de Maravilha e vim pedindo onde ficava Xaxim. Então, eu nem sabia onde que era. Então, por isso o desafio sempre foi grande e a gente nunca se recuou nas dificuldades. Nós namorávamos na época e eles precisavam de um vendedor externo e na época eu vim justamente para fazer essa função de vendedor. A Valgói Equipamentos passou por um momento bem difícil, no qual a minha cunhada, a Márcia, que era sócia do Jonas, decidiu não continuar mais na sociedade, né? Porque estava uma situação difícil. Que chegou na decisão, ou a gente fechava a empresa e ia trabalhar os dois de funcionário, ou a gente abraçava a causa junto e tocava firme. Então, nesse momento, foi decisivo de nós dois se juntar as forças. Eu disse, eu vou ficar do lado dele, a gente tá junto nessa. E aí, então, a gente se tornou sócio. Acredito que Deus escreveu isso. Era para mim estar ao lado dele, que hoje a Valgói caminha para o crescimento, né?
Cada região nossa aqui, ela é bem sofrida. Então, aqui em Xaxim tem um frigorífico. Quando a gente veio para cá, a Chapecó Avícola, fazia 2 anos que ela tinha entrado em Arejota, então ficou o avicultor sem receber, ficou muita gente, o município fechou muitas lojas, porque dependia desse frigorífico. Então já foi um momento mais difícil, mas nós estávamos no início. Então tudo estava sendo um processo de crescimento, né? A gente não era ainda consolidado na região. E em 2016, 2017, novamente o frigorífico da cidade sofreu uma queda, fechou. Então ficou muito difícil de fazer a parte de negociação. A gente ficou de receber de muitos clientes também, porque como eles não recebiam, eles não tinham como cumprir com os compromissos para frente. Então um dos momentos que marcou foi o dia que eu tive que chamar 30% do pessoal e dispensar. E então a Valgói Equipamentos com isso também sofreu uma queda muito grande. A gente passou por um momento financeiro muito forte, desligamento de funcionário, que foi então que eu me tornei a sócia, né? Mas foi um dos momentos mais marcantes para mim na Valgói, porque foi aquela situação que a gente cai lá no fundo, lá embaixo, e a gente vê quem realmente está do nosso lado, e devagarinho a gente foi fazendo estratégia, planejamento, né, conversando eu e o Jonas e vendo uma luz no fim do túnel. Foi acreditando, né? Foi persistindo. Depois desses treinamentos que eles estão fazendo, ainda estão fazendo, na verdade, assim, foi muito estrutural de tudo, a base da Valgói Equipamentos. Então, hoje, tudo é um pilar, né? Quando eu cheguei aqui, a Valgói já estava no Elite, que eu já encontrei foi uma empresa em transformação. Então, é muito nítido quanto houve essa evolução, porque hoje a empresa, ela tem buscado tomar decisões mais baseadas em dados, em indicadores e não tanto no achismo. Então, traz um processo mais estruturado, com respostas mais estratégicas. Foi a CJP, o Elite, que nos auxiliou e nos mostrou como montar um planejamento estratégico. 23 para 2024, a gente cresceu 3%. De 2024 para 2025, a gente cresceu 13%. Entramos no Elite em agosto de 2025 e de 2024 para 2025, nosso faturamento aumentou 33%. Então essa decisão nossa de entrar para o Elite, de ter uma consultoria em alguém que tem experiência para ajudar a empresa a ir mais longe, foi fundamental para nós. Nem sempre sai tudo do jeito que a gente planeja aí, mas vamos lá. Voltou. Alô, alô. Não, voltou não. Essa história deles, ela representa a história de vocês também? Vocês tiveram um momento de dificuldade, sim ou não, gente? Isso é o normal, ter os momentos de dificuldade. Todos nós teremos. Mas a gente não pode deixar que a nossa luz se apague. A gente precisa continuar nesse processo de melhoria, de avanço. E eles estavam aqui, ano passado, aqui sentados como vocês. E eles decidiram dizer assim, cara, eu preciso dar uma virada na minha empresa. E eu falo isso porque o que eu acredito? Eu acredito que uma empresa, e você precisa entender isso que eu estou trazendo agora. Todos nós queremos ter mais clientes, todos nós queremos ter uma equipe melhor, todos nós queremos ter uma empresa mais organizada. Mas a primeira mudança que acontece na empresa está sentada na sua cadeira. Você é o patrocinador. Você é o maior interessado. Se eu quero ter uma equipe melhor, eu tenho que melhorar como dono, como empresa. Se eu quero ter uma empresa mais profissional, eu como dono tenho que ser mais profissional. Porque a empresa, ela muda de cima para baixo e ela muda também de dentro para fora. O mesmo governo está aí para todo mundo. Eu não sei quanto vocês cresceram do ano passado para cá. A gente tem aqui a Linvix do Robson, tá? Uma empresa de sistemas super indicada por nós, tá? Que está expandindo para São Paulo. Então, no momento de reclusão de mercado, eles estão avançando.
Porque não é o que o governo está fazendo, não é o que está acontecendo no mercado, é como eu reajo. Empresa de alta performance, turma, não é a que não tem problema, é a que mede os problemas, é a que enfrenta os dados, é a que olha a empresa e age com metodologia, que age com método. Tem um campo muito grande para você crescer ainda que você não conhece. Eu sempre digo muito, nós empresários conhecemos exatamente a empresa que a gente tem, mas a gente não conhece a empresa que a gente ainda não tem. Quando eu digo que eu ajudei uma empresa que eu trabalhei como executivo de 500 mil para 500 milhões, me fizeram agora uma pergunta: o que é que você fez sozinho para levar de 500 mil para 500 milhões? Eu falei, cara, eu não fiz sozinho, eu não sou Deus, eu fazia parte de um projeto, e um projeto é feito por várias pessoas. Mas se você como dono está sentado aí e não acredita, morreu na largada. Então o Jonas e a esposa estavam sentados aí e disseram, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso profissionalizar. Da mesma forma que o cara que fatura 4 bi falou, preciso de ajuda. Não é sobre ser grande. Eu atendo empresa que está começando, que fatura 50 mil, 100 mil, não tem a ver com a empresa que você é hoje, tem a ver com a empresa que você vai se tornar. O que separa as empresas que crescem do que as que não crescem, não são os problemas. As empresas que pararam no tempo são empresas que reagem ao problema. São empresas que decidem por intuição, são empresas que dependem do dono para tudo, são empresas que crescem em receita, são empresas que repetem o mesmo ano várias vezes. Há quanto tempo tu está na mesma estratégia? Há quanto tempo tu trata o time da mesma forma, sendo que o mercado da mão de obra mudou? Há quanto tempo tu prospecta o teu comercial da mesma forma, sendo que o mercado mudou? O poder de consumo diminuiu. Se o poder de consumo diminuiu, eu tenho inadimplência, está mais difícil vender, tá ou não está, turma? Está mais difícil de vender, então eu preciso ser o quê? Eu preciso ser mais estratégico. As empresas que crescem se antecipam com planejamento. E eu vou trazer uma grande novidade para vocês. E eu quero que vocês se atentem à novidade. As empresas que crescem decidem com indicadores. Tem times que pensam como dono, crescem com lucro e reserva. Elas evoluem. Então, toda empresa, ela tem problema. E nenhum ano pode ser tão bom que não tenha nada para melhorar. A diferença está entre crescer e estagnar. Quando eu saí da vida executiva, uma grande empresa me contratou para dar 20 treinamentos numa grande empresa. Na época eu cobrei 250 mil reais para esses treinamentos, isso há 10 anos. Quando eu terminei de dar os treinamentos, eu pensei, cara, isso não funciona. Porque do que adianta eu treinar o funcionário que vai voltar para uma cultura que ele é maltratado, que ele não é reconhecido? A mudança, aí foi aí que eu escrevi meus livros, palestrei na Europa, na Ásia, foi que eu trouxe, cara, a mudança, o que muda a empresa não é o presidente, o que muda a empresa não é o dólar, não é a mão de obra, o que muda a empresa é o dono. Você pariu essa empresa de dentro de você, você é que é o vetor de mudança. Mas Marcos, está muito bom para mim, mas eu sei que lá dentro tem um sentimento que dava para ser melhor. E esse sentimento a gente como dono não pode perder. A gente sempre tem que acreditar que dá para ser melhor, que é possível. Eu não estou dizendo que é fácil, porque eu não acredito em facilidades. Eu não acredito em promessas mágicas, não acredito. É difícil mesmo ter empresa. E é difícil crescer em empresa, mas também é difícil ser pequeno. Também é difícil fazer tudo, também é difícil não ganhar dinheiro, também é difícil não saber contratar. Difícil por difícil, eu prefiro crescer. Eu prefiro crescer, eu prefiro gerar caixa. E eu não terceirizo a minha responsabilidade. E eu quero fazer um imenso convite para vocês. Nosso país vive um momento de mudança. Mas seja você o presidente da sua empresa. Seja você o presidente do seu negócio. Puxe para você. Mesmo que você até agora não saiba como. Nessa empresa que eu trabalhei, quando a gente foi abrir a segunda unidade, faturando ali 700 mil reais, eu bati na porta do dono e eu disse assim, fulano, quero falar contigo. Ele, o que é? Falei, a gente precisa de uma consultoria. Aí ele, por quê? Eu falei, porque eu não sei crescer a empresa. Ele falou, também não sei, contrate.
Também não sei. E às vezes tu sabe crescer, mas o teu time não está acompanhando. E aí a gente, o quê? Se frustra. Porque tem gente no teu time que já deu, não dá mais. Tem pessoas dentro da tua equipe que estão torcendo contra o teu projeto. E não é maldade, que a pessoa é maquiavélica. O ser humano não gosta da mudança. Ele não gosta, ele quer a zona de conforto, ele quer a paz. Só que crescer não vai trazer paz, crescer vai trazer tormenta, vai trazer o desconhecido. Quando eu estou fazendo a expansão da minha empresa, né, a minha empresa pode ser pequena ou grande para alguns de vocês, são 100 pessoas no meu time, dividido em alguns estados, eu tenho algumas dúvidas, mas eu preciso planejar, pensar e ir, continuar avançando, melhorando a minha empresa. Então o que você precisa agora é de um plano, você precisa, gente, de metodologia. E aí eu tenho uma imensa novidade para vocês. Eu sou um apaixonado por esse estado, já falei isso. Eu posso falar com propriedade como quem roda o Brasil. Vocês estão em outro país. Se orgulhem disso. Só que vocês estão passando por um problema. Como vocês viram a grande atração do país, todo mundo está querendo vir morar onde? Aqui. E aí começa a bagunçar a tua mão de obra, começa a bagunçar a tua concorrência, o mercado começa a olhar para cá e diz, vou levar minha indústria para Santa Catarina, vou levar meu varejo para Santa Catarina, isso é uma ameaça para ti. Se tu não se profissionalizar, vem um cara e te esmaga. Se tu não estiver atento a essas mudanças de mercado, o negócio vai mudar. Então, eu patrocino o Empreende Brasil com muito orgulho, e eu queria aqui, homenagear o evento, homenagear o Lucas, uma grande salva de palmas por ter coragem de fazer um evento desse. É caro, é difícil fazer evento, mas é um cara que está pegando na mão do empresário. Valorizem, gente. Às vezes a gente valoriza o de fora, Fosse o de fora valorizar, vai ter um menino desse com história difícil, meteu as caras, meteu os peitos, está aqui. E muitas vezes o próprio de dentro não valoriza. Valorizem. Quem tem coragem, quem é daqui, honrando aqui a terra, começando pela sua própria terra. Então eu fiquei tão apaixonado por esse estado, e eu tenho uma curiosidade sobre Santa Catarina. Eu tenho o APN, o Alta Performance Negócio. Eu fiz 104 treinamentos para donos, do mesmo treinamento. A primeira turma foi em São João Batista, em Santa Catarina, com uma amiga minha. Tem alguém aí de São João Batista? Com a Márcia Giacomozzi. Conhece a Márcia? Manda um beijo grande para ela. Há 10 anos a Márcia me chamou e falou, Marcos, vem aqui dar um treinamento para os meus amigos. Eu fui. E dali nasceu o APN. E a minha novidade, ela fala sobre isso. Eu quero convidar vocês, da mesma forma que a Valgói foi passar 3 dias com a gente em São Paulo, eu quero convidar vocês. Só que eu não quero convidar vocês para um palco para que eu fique falando e vocês me ouvindo. Eu quero convidar vocês para a gente conhecer vocês, para a gente unir forças, para que daqui ano que vem, quando eu estiver patrocinando, eu quero contar a tua história. Como tem da Linvix também, grande empresa aqui, Nós temos aqui Condimentos Noga também, Aqui grande empresa local, empresários que estão aqui investindo no mercado, na Criativa Painéis também daqui, várias empresas que estão com a gente nessa jornada. Para a gente trabalhar nesse projeto, equipe, vendas, diferenciação, gestão, caixa, lucro e planejamento. Eu só quero 3 dias de vocês, faz comigo assim, 3 dias. 3 dias te tirar para pensar a empresa, pensar o que eu quero e o que eu não quero mais na minha empresa, projetar os próximos 5 anos da empresa, onde é que a nossa empresa vai estar em 2030, mas Marcos, eu não sei nem onde é que ela vai estar no final do mês, porque se acostumou a ser operador, e tem que ser planejador, eu quero ir para lá. O dono da empresa, ele tem que fazer 3 coisas, o dono da empresa, ele é visão. Repete comigo, visão. Visão para onde eu quero levar a minha empresa, e não tem como terceirizar isso para um CEO, para um coach, para um treinador. A visão é sua, meu amigo. E se a sua visão é negativa sobre a empresa, game over. Então, primeiro ponto é visão. Segundo ponto é ritmo. A tua empresa tem que ter intensidade, tesão, vontade de fazer. Se eu palestrar para 2 pessoas ou para 10 mil, é a mesma intensidade. Tem que ter intensidade, porque senão o time fica improdutivo. Quantas pessoas hoje produziram pouco na tua empresa?
Então o dono é a visão, segundo ele é o ritmo, e a terceira, o dono é a cultura. A tua empresa tem que ser do teu jeito, porque é o teu nome que está no contrato social. Se der problema é o seu. Lá no Ceará diz assim, comeu do meu pirão, apanhou do meu cinturão. Não dizem meu corpo, minhas regras? Sua empresa, suas regras. Não aceite trabalhar com quem não quer estar com você. Promova para a concorrência. Mas valorize quem quer estar com você. Trate bem. Respeite, premie. Promova as pessoas que estão com você. Então, lá dentro a gente vai construir um diagnóstico, criar as metas, a estratégia, a estrutura do teu negócio e todo mundo vai sair com um planejamento. Se você não sair com um planejamento individual, porque não é receita de bolo, porque eu não acredito em receita de bolo, cada um vai sair com seu plano individual, porque eu trago meu time de consultores para o evento, você não precisa pagar o evento. Então o meu compromisso é com o teu crescimento, só para quem quer crescer de verdade, tá? E aí, o pessoal pergunta, qual é o valor do APN? E aqui que eu trago uma novidade para vocês. O APN, o investimento para você ir para São Paulo é de R$20 mil. R$20 mil é um ingresso de uma pessoa, mais passagem e hospedagem. Só que eu tenho me apaixonado tanto por essa terra, que eu tenho uma oportunidade para vocês. Fiquem atentos à oportunidade. Combinei com o Empreende, essa oportunidade é única e exclusiva para vocês, agora de manhã. Fica atento, só para quem entendeu que precisa de ajuda. Quem entende que não precisa de ajuda, vai almoçar, vai ao banheiro. Eu não quero que caminhe comigo todo mundo. Eu quero que caminhe comigo o empresariado que acredita nesse país, que acredita que tem como ser melhor. Então, nós vamos, ao invés de cobrar 20 mil por participante, ano passado eu cobrei 10 mil por participante aqui nesse palco. 40 empresas daqui foram para São Paulo. 40 aqui para São Paulo. Dentre elas, alguns aqui. Quem esteve com a gente lá, tem uma turma que esteve com a gente aqui lá em São Paulo. Aqui também tiveram com a gente lá em São Paulo. Falei, cara, eu não vou fazer não, porque a crise está pior. Como esse ano é mais difícil, eu vou facilitar para eles. Peço perdão para vocês que pagaram os 10 mil. Mas era outro momento de país. Vamos lá. Eu vou fazer em 10 de R$1.000. Tá bom? Sim ou não? Tá parcelando. Mas vamos lá. Eu vou abrir para vocês aqui 30 vagas. O stand principal da CJP está ali. Você vai fazer sua inscrição lá agora. E eu vou subir para uma sala VIP da CJP. E eu vou ficar com vocês até a hora do meu voo. Meu voo vai ser às 4 da tarde. Eu já quero conhecer da tua empresa. Eu vou ficar de agora até 2 e pouco da tarde, só conversando com vocês, já fazendo teu primeiro onboard. O investimento vai ser 12 de 497. 12 de 497 ou R$5 mil à vista. Um evento de 3 dias. Não é para mim, tá tudo bem. Mas essa aqui não é a novidade não. Eu ouvi uma pessoa aqui dizendo que é caro. Posso dizer uma coisa que é caro para você, que disse isso? Caro é não crescer. Caro é ter uma equipe ruim. Isso é caro. Caro é fazer tudo na empresa. Caro é não saber contratar. Caro é não ter planejamento. Caro é não ter margem. E se mesmo assim você entende que é caro para você, talvez não seja realmente para você. Não seja para você. A maioria das empresas, ela é pequena porque a mente do dono é pequena. E dono com mente pequena não é o meu público. Não é o meu público. Tem outros no mercado para vocês entrarem. Não é o meu público. Não é o meu público. Mas essa não é a novidade. Vocês querem a grande novidade? O APN vai acontecer aqui em Santa Catarina. Vai ser aqui, nessa terra. E vai acontecer agora em julho. Por que em julho? Para a gente montar o planejamento do segundo semestre das nossas empresas. E tem uma outra novidade. Eu vou trazer para esse evento o Caio Coppola. O Caio Coppola vai trazer para a gente toda a visão política e econômica para o segundo semestre. Então esse evento ele é conduzido 100% por mim, com a participação, são 3 dias, a gente trancado numa sala, é um evento bem menor o evento, tá? Porque é uma coisa mais íntima. E aí, não é urgência de vendedor, é urgência de calendário. Se você entende que a CJP
pode te ajudar. Nós temos o stand para você fazer a sua inscrição agora. Vai lá, eu vou receber vocês também no stand. De lá a gente sobe e conversa. E eu queria encerrar aqui fazendo um movimento com vocês. Eu queria pedir para vocês ficarem de pé, por gentileza, e virem para bem perto de mim, por gentileza. Se puder, não sei se a produção deixa, o mais próximo possível que vocês puderem, que eu tenho uns 6 minutos ainda. Pode, quem que... Fica à vontade, gente. Mas vamos lá. Vamos lá. Já tem data. Júlio, o time passa tudo para vocês. Tá? Marcos, eu quero escrever amanhã, 15 mil e faz em São Paulo. Essa é a condição para hoje, agora. Para hoje, agora. Esse evento vai acontecer em julho. Para hoje, agora, com o meu time. Mas eu quero que vocês façam assim, ó. Faz assim, igual o Hulk, faz assim, ah! Olha para o lado e diz assim, eu sou forte. Tem gente fazendo assim, ó, eu sou forte. Gente, com força, ah! Você é muito forte. Você sabe o quanto você aguenta, o quanto você passou. Então no 3, façam comigo assim, vai. 1, 2, 3, eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou forte. Palmas para vocês, gente. Ser empresário do Brasil é pra gente forte. Agora vocês vão fazer o seguinte, junta as duas mãos assim, ó. Tem que ser as duas, porque se fizer uma vai ficar estranho. Entendedores entenderão. Junta as duas mãos e coloca uma selfie para cima, assim, ó. Dá o teu melhor sorriso e diz assim, eu sou lindo. Diz, eu sou lindo. Eu sou lindo. Vocês são lindos demais, palmas para vocês. Mas Marcos, eu não sou tão lindo não, é assim. Deus faz uma forma única, não tem ninguém no mundo igual a ti. Tu é um ser único. Olha aí, e linda. E 3 é o melhor, gente. Você é forte, você é lindo. O 3 faz assim com as duas mãos, ó, assim, ó. Fala assim, eu sou rico. Eu sou rico. Eu sou rico. Mas Marcos, espera aí. Subi minha calça aqui, tá caindo. Vamos lá. Vamos lá. Botar uma cinta aqui. Eu sou forte, eu sou lindo. Mas eu sou rico de quê? Você é rico de saúde. Você está podendo respirar enquanto tem gente que está internada no hospital. Você é rico porque tem gente lhe esperando em casa que te ama. Você é rico porque pode andar. Você é rico porque tem as pernas enquanto tem gente que não tem as pernas. Você é rico porque pode trabalhar. Você é rico porque tem um Deus que te ama, então você é rico. E aí eu quero encerrar agora definitivamente fazendo os 3 poderes aqui. Eu vou contar de 1 até 3 e só quem vai ter nesse ano o melhor segundo semestre da sua história vai fazer com vontade, assim ó, forte, lindo e rico. Junta os dois a mão para não ficar errado. Forte, lindo e rico 3 vezes, vamos lá. Vamos lá, energiza a pessoa do lado aí, dá um choque na pessoa do lado. Vamos lá Santa Catarina. Vamos lá, Santa Catarina. Antes de fazer, eu tenho uma notícia do futuro. Dia 1º de janeiro de 2027, a direita assume o nosso país. 1º de janeiro de 2027, a direita assume o país. Mas vamos lá, no 3, forte, lindo e rico 3 vezes. 1, 2, 3, vai. Lindo, rico. De novo, vai. De novo, vai. Palmas para vocês, gente. Muito obrigado, fiquem com Deus. Aguardo vocês no Alta Performance Negócios, 3 dias com a gente, tá fechado? Seja bem-vindo, meu irmão, parabéns, gosto de gente decidida. Valeu, obrigado, sejam bem-vindos, estou aguardando vocês no stand, agora eu tô indo para lá. Muito obrigada, querido, muito obrigada. Empreende Brasil.